Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Começando a gravar aqui hoje, aí o Giló já passou e deu o relaxo dele aqui, né? É só eu começar a gravar, ele fica aí. Ele passou aqui, atrapalhou a gravação, derrubou a gravação. Aí comecei a gravar de novo. Vocês estão bem? Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist, que é o Evangelho no Lar, né? E hoje eu vou comentar uma coisa com vocês aqui muito rapidamente, só nesse prólogo aqui, que é o seguinte: estava lendo algumas coisas sobre o Sirpembaba, né? As polêmicas que ele se envolveu durante a vida e tal, e especialmente eu vou comentar isso porque é, eu acho que é pertinente, né? Já que a gente usa esse livro dele aqui, que eu acho que é um livro muito interessante. Tem frases muito boas aqui, né? Pensamentos muito bons que a gente normalmente não tem, não teria assim com facilidade, né? Que é a parte boa do cara, né? E tem gente que deve falar assim: puxa vida, você quer fazer uma prece, usa um livro desse, de um cara desse, não sei o que lá, mas eu preciso colocar uma coisa para vocês que é o seguinte: é, a espiritualidade ela deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não tem que ficar procurando um líder ou alguém que vai de algum jeito resolver os teus problemas, que vai te tirar do fundo do poço que você se encontra em questão espiritual, se você estiver nessa situação. Então assim, você tem que ter um desconfiômetro ligado o tempo inteiro e avaliar o que é dito. Primeiro porque nem todo mundo sabe tudo. Segundo que já está escrito isso no Evangelho, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, por exemplo, se você sempre vai ali e vê alguém falando uma coisa legal, coisa proveitosa, putz, isso aqui é legal, o comportamento da pessoa é legal, não sei o que lá, qual o problema de ter essa pessoa como uma pessoa legal? Nenhum. Só que assim, isso não é num mês, não é num ano. Talvez em 5 anos você tenha a certeza de que aquela pessoa é uma pessoa bacana. Mas o desconfiômetro tem que estar ligado o tempo inteiro, né? Pra gente não avaliar tudo, né? Avaliar tudo que vem pra gente, a gente tem que questionar, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é, essas pessoas às vezes que se perdem, né? Na espiritualidade, haja vista, por exemplo, João de Deus, o Osho, que tem uma coleção de sei lá quantos Rolls Royces, o, o Tim Maia, que já chegou até a gravar o disco para uma seita nos anos 70, 80, e depois ele descobriu que essa seita era uma seita que tinha um monte de problema, e aí ele renegou essa seita, né? Ele e aí ele acabou pedindo para que tirassem os discos de circulação e queimassem os livros e tal. Por quê? Porque de um modo geral existem psicopatas em um monte de lugar. E na espiritualidade também tem. Só que assim, a gente não pode generalizar e atribuir àquele credo a culpa do comportamento de um indivíduo, ou de 2 indivíduos, ou de 5 indivíduos, não importa. Entende? Então, por exemplo, em todos os credos, todas as religiões, todas as seitas têm coisas muito boas e têm os seus problemas. Por quê? Porque elas são desenvolvidas por seres humanos e seres humanos são um problema. Então a gente tem que, na medida do possível, tentar questionar tudo o tempo inteiro, para evitar cair em cilada. Então, assim, não esperar que um pastor vá te salvar, ou que o padre vai te salvar de uma situação e tal. Entende? Esses milagres absurdos, eles não existem, não faz parte da natureza isso, entendeu? Essas que a gente pode... atitudes magísticas, né? Ou seja, coisa que parece um passe de mágica na tua vida. Ai, tipo, não sei o que lá, você tá lascado aí, sei lá, faz tal coisa que você vai
resolver tudo da sua vida nesse ano de 2025. Meu, mentira. Não é assim que funciona. Não é assim. Não tem essas mágicas. Esse tipo de milagre não acontece. Entende? Não acontece isso. Não é desse jeito. Então, assim, se você fica colocando as suas fichas naquele credo que você professa, naquele tipo de religião que você frequenta, você está com um problema. Você está com um problema que é colocar ficha num lugar desse, porque não é assim que funciona, entendeu? A vida ela é simples, ela passa por etapas, ela é lenta em muitas coisas que a gente quer mudar, entende? Então assim, não fica esperando que vai aparecer um guru que vai resolver tua vida. Ah não, porque eu falei com ET, porque eu falo com, sei lá, o cara tal da galáxia tal. Mentira. Duvide disso. Pode ser? Pode ser. Quais as chances reais? Muito pequenas. Muito pequenas. E eu não tenho medo de falar isso. Porque assim, se você não está vendo esse ser fisicamente na tua frente, quem garante que não é um espírito? Quem garante que não é um traço psicopático do indivíduo? Entende? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é duvidar. Duvidar de tudo. Não tem esses milagres, não existem, gente. Entende? Mas voltando na parte que eu quero falar, é o seguinte, que independente desses desvios desses caras, que tem que ser punidos, obviamente, por esses desvios, isso não tem nem que discutir, tem uma parte boa. Tem por exemplo, nesse livro do Sirpem Baba tem coisas muito interessantes. Por exemplo, se você for pegar todas as seitas, tem coisas muito legais. Né? Todos os credos têm coisas muito legais. Agora, cabe a você escolher o que serve para você e o que não serve. Né? E não condenar, ah não, mas fulano, que nem, por exemplo, essa semana eu vi um vídeo no TikTok falando sobre a, uma escritora brasileira que apoiou a ditadura militar e tal, e tá todo mundo fazendo uma polêmica né, no vídeo, na internet e tal, e eu fiquei assim, mas né, a pessoa não consegue avaliar a conjuntura, você tem que entender mais ou menos o que é que está acontecendo naquele momento, entende? Porque senão você fica condenando um todo pela parte. Tipo, vou dar um exemplo mais simples, porque senão a gente começa a viajar. Você está passando debaixo de uma, sei lá, de uma pé de manga, aí você acha uma manga no chão, você vai lá, pega uma manga e começa a comer essa manga muito deliciosa, não sei o que lá, quando você acha uma parte podre na manga e acabou comendo um pedaço do podre. Aí o que você faz? Essa mangueira não presta. Aí você vai lá, busca um machado, uma motosserra e derruba a mangueira. Não é assim, gente. Não é assim que é um comportamento razoável, né? Você se deixa ludibriar e aí depois você vai lá e fica com raiva da árvore inteira, né? Por causa da sua excesso de, de, de inocência, vamos dizer assim, né? Enfim. Então, só para concluir esse início aqui, é isso. A gente precisa ter um senso crítico ligado o tempo inteiro e duvide de tudo. Duvide de tudo. Lembre-se sempre disso. A espiritualidade não pode vir de fora para dentro. Nunca ela vem de fora para dentro. Ela só vai de dentro para fora. Tá certo? Uma hora eu vou fazer um vídeo em que a gente possa conversar sobre isso mais detalhadamente, tá bom? O objetivo desse playlist aqui é a gente fazer o evangelho. Então vamos lá? Bom, o evangelho, como vocês sabem, usa o evangelho segundo o espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui, Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado, que é um livro de reflexões da médium, né? Que é bem interessante pela simplicidade.
E obviamente esse daqui do Surprembaba, porque tem frases e pensamentos muito bons aqui. Independente das falhas do homem, existem coisas muito interessantes, tá? E como é que funciona aqui a prece? Primeira parte da prece, a gente faz um exercício de respiração. Depois a gente faz uma prece que eu chamo de prece pública. E depois a gente faz uma terceira parte que é uma prece por nós mesmos. Tá certo? E aí eu vou ensinar para vocês como é que é essa respiração. E aí depois disso a gente começa então com a evocação dos espíritos. Tá bom? A gente vai fazer essa respiração por 8 minutos e eu vou marcar aqui para nós, tá bom? Como é que funciona essa respiração? É assim, ó. Ou seja, eu inspiro uma vez, pausa, inspiro de novo, completo o pulmão, aí pausa, aí eu expiro, ou seja, eu solto o ar. Quando eu solto o ar, eu imagino uma fumaça branca, uma névoa branca saindo do meu pulmão, do meu nariz, da minha boca, dos meus olhos, que de certa maneira seria uma exteriorização energética. Isso faz com que a gente alivie as nossas energias mais densas. Tá bom? Vamos lá então. Marcando.
Mais 3 minutos. Muito bem. Agora a gente pode começar então, passar para a fase de evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Bons amigos espirituais, pedimos humildemente a vossa presença, para que nós possamos a partir de agora estabelecer uma egrégora de boa vibração, a fim de que tudo de melhor possa acontecer a partir de agora. Que nós possamos nos conectar uns aos outros por fios invisíveis de esperança, de amor, de boas vibrações, de alegria. Que os espíritos ou consciências aqui presentes possam receber cada um o seu quinhão de merecimento e de gratidão do nosso misericordioso e amantíssimo Pai. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essas vibrações para que essas energias possam ser usadas com os melhores propósitos. Que vós, os bons espíritos, também nos protejam durante esse momento e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que se espera aos que sofrem e a resignação que os faz compreenderem o porquê do sofrimento com o quê? Assim. Vou ler de novo porque tá faltando uma letra aqui no negócio. Motivos da resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Essas palavras podem também ser compreendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossas dívidas, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te a quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma só única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo a sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, e se não for nessa vida, será noutra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentarmos as aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que deva merecer, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçamos sempre, como se um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgam felizes na terra, viveram ociosamente, cuja felicidade constitui-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos. Ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste o teu salário na terra, vai e recomeça a tua tarefa. Eu vou parar aqui porque, assim, eu não concordo com essa coisa, apesar de estar no Evangelho, não tem problema. Não sei que escreveu. Eu acho que é uma leitura que faz muito sentido no século XIX, tá?
onde era tudo novo, as pessoas não tinham muito bem a noção do que estaria por vir em função do que o espiritismo apregoava, e obviamente isso aí deve ter uma carga muito grande de opiniões do médium. Mas nessa leitura especialmente a gente coloca duas coisas. Uma é um temor a Deus, que parece uma coisa religiosa imposta pela Igreja Católica, a gente sabe disso, que é uma raiz da Igreja Católica nesse pensamento, que é, não, Deus é um ser punitivo. Então assim, se eu não pagar, eu tenho que ter um temor a Deus, eu não posso acusar a Deus. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. E assim, isso é uma coisa. Outra coisa é que fala que todas as nossas dívidas são dívidas do passado. Por isso que a gente está sofrendo agora pelo passado. Isso também eu acho que é uma bobagem. Acho que não é por aí. Eu acho que é assim. A gente somos... Tá legal, né? Eu acho que os seres humanos são seres em construção. Deus, na sua infinita bondade, permite e espera todo o tempo do mundo que a gente evolua. Como qualquer outro ser. Como sei lá, uma formiga talvez, pelo menos é o que a gente entende, uma formiga não tem consciência. Mas vamos partir do pressuposto que isso seja verdade, um dia a formiga provavelmente vai evoluir a um ponto de ter uma consciência ali, entende? O espiritismo diz que provavelmente um formigueiro deve ter uma alma grupal, vamos chamar assim, né? Mas a individualidade ela não está presente na consciência da formiga, segundo o que a gente estuda aí nos preceitos do espiritismo. Então assim, eu acho que a gente está evoluindo, a gente está se desenvolvendo, e não tem problema a gente questionar Deus, nenhum problema. A questão é o seguinte, como a gente não enxerga nada além do dedo na frente do nosso próprio nariz, esse tipo de fala, não, você tem que você tem que se contentar com o que Deus te dá e tá tudo bem, você tá pagando dívida do passado e não reclama não, porque senão você contrai outra dívida. Eu não acho que não tem nada a ver essa leitura. Entende? Eu acho que fazia muito sentido no século XIX, no século XX, né? Fazia muito sentido no século XX, mas não faz mais, eu acho, tá? Eu acho que a questão toda aí é a seguinte, a gente tem uma capacidade de percepção muito limitada. A nossa percepção é ridícula. Apesar de nós termos alguma inteligência, a gente é muito limitado. Se a gente transferir isso para um outro momento, para um exemplo mais simples, deixa eu imaginar alguma coisa aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas é que assim, me foge, eu tenho um aqui que não tem nada a ver, eu e meus exemplos, tá? Outro dia eu vi um vídeo de um cara filmando dois trabalhadores numa obra. Então um trabalhador jogava com a pá dentro de um carrinho de mão até encher o carrinho de mão, e depois essa pessoa que estava do lado pegava o carrinho de mão e tombava no chão. Aí o primeiro funcionário pegava e enchia tudo de novo na pá e depois o outro jogava no chão. Para uma pessoa leiga, ele fala assim, que dois imbecis, o que eles estão fazendo, né? Que coisa ridícula, para que vai pôr no carrinho se o outro vai jogar no chão? Por que ele já não joga no chão direto, né? Já que está fazendo um monte logo exatamente aqui do lado. Então assim, para uma pessoa leiga, isso é um exemplo de dois estúpidos, porque a gente, né, fala assim, isso não faz sentido o que eles estão fazendo. Só que se você tem uma informação que muda tudo, que é, a medida é o carrinho, então eu preciso encher o carrinho, que é uma medida, e jogo essa medida no chão. Entende? Então assim, para um leigo, ele olha de fora, aquilo não faz o menor sentido. Para um cara que está ali no meio do negócio, faz todo sentido.
Então assim, eu acho que na nossa fase de desenvolvimento, fase de desenvolvimento consciencial, a gente não percebe um monte de coisa, a gente não consegue perscrutar, né, a inteligência do Criador. A gente não consegue. A gente não vai atingir o entendimento das coisas. Então, assim, é normal que você vá fazer alguma coisa bem besta e faça errado. E isso não tem a ver com dívida do passado. Tem a ver com a nossa incapacidade de percepção. Entende? Então tá tudo certo. E Deus sabe disso. Né? Se Deus ou essa inteligência que nos criou, que nos acompanha, enfim, né? Vou colocar dessa maneira, porque pode ser que exista também uma simulação criada por algum extraterrestre aí que faz a gente achar que, que nós somos individualidades, quando na verdade a gente é um mero joguete na mão desses caras. Tá tudo certo, zero bronca, não importa como que você vai pensar. A questão é a gente não tem capacidade de entender um monte de coisa, então a gente vai cometer erro, e é normal. Uma criança faz besteira o tempo inteiro, é isso que a gente é, nós somos crianças conscienciais, entende? Então a gente não faz um monte de erro, faz um monte de bobagem. Agora tem um monte de coisa que a gente sabe que é errado fazer, por exemplo, não vou sair matando pessoas, eu não vou sair, sei lá, né, fazendo maldades, por exemplo. Tem coisa que você sabe que não precisa fazer, que vai dar merda, que é errado, você sabe, tá escrito, tá claro que é errado, que a humanidade já sedimentou que isso está errado. Mas quantas outras coisas a gente faz que a gente não tem noção? Às vezes, para Deus, por exemplo, uma coisa muito simples pode ser um pecado muito pior do que a gente consegue imaginar. Pelo simples fato de a gente não entender. Então tá tudo certo. A gente está desenvolvendo, a gente está evoluindo, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando consciência, vai ampliando a nossa consciência. E na medida que a gente amplia a nossa consciência, a gente vai naturalmente cometendo menos erros. Certo? Então, é por isso que eu acho muito legal a gente questionar tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que nos falam, né, para a gente, na medida do possível, tentar encontrar um equilíbrio do que é bom para nós, daquilo que nos faz bem e que faz bem para o mundo, né? Pelo menos para o nosso entorno. Tá certo? Bom, dito isso, é lógico que essa reflexão não termina tão simples assim, mas antes de começar aqui a prece, eu estava com vontade de pedir uma prece pelos jovens nesse final de semana. Por quê? Porque sempre no final de semana, na sexta-feira, é o dia de sair, ir pra balada, correr com a moto, com o carro, pegar o carro do pai, da mãe, né? E correr com esse carro, botar pra casa bêbado, pra quem gosta de beber, né? Então assim, o jovem, ele é naturalmente inconsequente, mais ainda do que né, um pessoal que se julga adulto. E a chance deles fazerem besteira aumenta ainda mais, né, na idade, né? Eu já fui jovem, eu sei como é que é o negócio, né? E eu não era flor que se cheirasse, não. Mas eu gostaria que nós pedíssemos então uma vibração pelos jovens nesse final de semana. Eu não sei porque que veio essa ideia, mas enfim, vamos lá.
se vocês puderem me acompanhar, tá bom? Vamos lá? Pedimos humildemente ao Criador e aos bons espíritos aqui presentes que transformem essas nossas vibrações em alento, em medicamento, em consciência, em boas ideias, para que os jovens, nesse final de semana, possam estar um pouco mais seguros, protegidos e que estejam um pouco mais sensatos, preservando a sua saúde, o seu entendimento, a sua consciência. Que os bons espíritos nos ajudem e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Trabalhava ofegante na cozinha quando apreciei os alimentos sendo cozidos devagar. Compreendi que podemos ficar calmos, mesmo tendo fogo sobre nós. Essa ideia é muito legal, né? A importância de nós mantermos a calma em qualquer situação. E especialmente até nessa questão da espiritualidade, né? Porque a pessoa que está perturbada, ela está procurando alguma coisa para tirar ela dessa perturbação. E aí ela busca qualquer porta que se abra, né? E aí essa porta às vezes vai para um templo sagrado e às vezes vai para um buraco. E a gente não sabe direito, a gente não tem muita noção, a gente só quer passar por algum lugar, a gente quer entrar em algum lugar, né? A gente quer, enfim, a gente quer fazer. E a espiritualidade, ela deve ser calma, ela deve ser uma coisa tranquila, sem sofrimento, sem grandes angústias, né? Porque se for assim, tá errado, eu acho. Entende? Eu acho que a espiritualidade deve ser uma coisa voluntária, tipicamente voluntária, ou seja, eu faço isso porque isso me faz bem. Sem que isso te faça sofrer, sem que isso te coloque constrangido, sem que isso te coloque te dê alguma ansiedade. Eu acho que a boa espiritualidade ela é calma, ela é tranquila. E ela está dentro de nós, isso é o mais importante. E vamos fazer então agora uma prece por nós mesmos, pedindo, obviamente, aquelas coisas que a gente gostaria de receber. Tá bom? Vamos lá? Bons amigos, vós conheceis a nós plenamente, sabem exatamente o que é que nós estamos vibrando e o que é necessário para resolver os problemas
que nos afligem. Por isso, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nossos mentores, nossos amigos espirituais, nos abençoem, facilitando uma vibração positiva que nos arraste para a solução dos nossos problemas, permitindo que nós também possamos ter alento para nossas angústias, esperança para o nosso futuro e paz em nosso coração. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Ué. Unindo matéria e espírito. Eu sou um renunciante e ao mesmo tempo um cidadão do mundo. Mas eu sou um renunciante um pouco diferente, porque trabalho para unir a matéria e o espírito. O meu trabalho é ensinar as pessoas a viver espiritualmente, não somente no ashram, no monastério ou na caverna, mas também na cidade, usando a tecnologia e a ciência para o desenvolvimento espiritual. Meu trabalho é unir tudo, mas como um renunciante eu não me apego a nada. Se tem a cadeira para sentar eu me sento, se tem carro para andar eu ando, se não tem eu sento no chão, pego um trem ou um carro de boi, qualquer coisa. Não importa a forma, o que importa é perceber a realidade por trás dela. Interessante, né? É lógico que também esse texto é irônico em função da própria pessoa do Prem Baba, né? Da atitude dele, mas enfim, a frase de um modo geral ela é muito interessante, porque assim, eu acho que a gente tem que ser de certa maneira um renunciante, né? A gente tem que procurar uma coisa mais simples, uma tranquilidade para a gente, né, viver, uma tranquilidade para a gente. Na verdade, quanto menos a gente tiver, eu acho, necessidade, melhor. Lógico que você pode ter uma casa, um carro, 10 carros, 20 apartamentos, isso não é um problema. Isso não é um problema. A questão é quanto isso ocupa da sua mente. Então, por exemplo, eu posso ter 10 apartamentos, 10 casas, uma empresa gigante. E também posso ser só para fazer uma comparação, um sitiante lá no interior do Paraná, um colono, né, que o pessoal fala, que tem 500 metros de terra, 500 metros quadrados, um terreninho. E ali você planta algumas hortaliças e tudo aquilo ali ocupa sua mente de um jeito que você não tem tempo de olhar do lado. Apesar de serem duas realidades muito diferentes, talvez essas pessoas estejam vivendo as mesmas sensações. Então, a gente precisa saber exatamente do que a gente precisa para a gente viver. E isso é uma busca individual e particular, entende? Então, assim, não tem a ver com nada do material, mas tem a ver o quanto tempo que o quanto de energia, na verdade, você gasta com cada uma dessas coisas.
né? Então, tem gente, por exemplo, que fica apavorado pelo medo de alguma coisa, sei lá, a pessoa tem medo de ladrão. E ela fica tão apavorada que ela vive a vida dela em função de se proteger, loucamente. Né? Que também é um jeito de gastar energia com uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. A gente não pode esquecer que a gente está aqui só de passagem. E que talvez a nossa passagem aqui seja até uma simulação. Talvez a nossa consciência esteja apenas fazendo uma experiência aqui. Né? A nossa consciência pode ser talvez muito mais ampla do que a gente imagina, e isso daqui é só uma parte. E a gente acha que isso aqui é uma realidade. Enfim, eu não vou entrar nessas hipóteses, mas a questão de a gente ocupar toda a nossa cabeça, toda a nossa capacidade cerebral, emocional, social, com as coisas que estão na nossa volta, não é uma boa ideia. A ideia é você poder se desapegar na medida do possível e falar, beleza, o que eu preciso hoje para ficar feliz? Tomar um café, é isso que eu vou fazer. E estar inteiramente naquele momento, fazendo aquilo. Com paixão, com amor, com desejo, com tudo. Vivendo aquele momento, momento presente. Entende? Se você estiver vivendo todos os momentos integralmente, você vai saber escolher o que você precisa para viver. E acho que essa leitura tem a ver com isso, da gente ser um pouco, sabe, um eterno renunciante nesse sentido. Tá bom? Então fica aí uma reflexão que deve ser continuada em algum momento por você na sua casa em busca da sua espiritualidade. Tá bom, gente? A gente se vê em breve aí, em mais um Evangelho no Lar. Aguardo vocês. Muito obrigado pela presença e até lá.